Bom, olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal O Refúgio do Conhecimento. Bom, hoje nós daremos aqui continuidade à nossa série a respeito da história, da cultura e das etnias. Hoje falando aqui a respeito de mais uma etapa aí referente à República Romana. Bom, no nosso último encontro, nós abordamos aqui um pouco a respeito aí do início do que a gente chama aí de populismo, os populistas romanos, que se diferem muito dos populistas de hoje em dia, no que diz respeito aí à questão do tratamento com as pessoas, Num período ali onde as oligarquias, tanto os patrícios quanto a própria oligarquia formada pelos plebeus na Assembleia Popular ali, no caso na Assembleia que ela dava acesso, no caso ao Senado, ambos eles formaram essas oligarquias, esses grupos de controle de poder e pouco, digamos assim, se importavam com a população. Aí tem um surgimento desses indivíduos, esses populistas, que para vantagem ou não própria, digamos, eles incentivavam a população ali, no caso, a terem a sua participação também nesse meio político. Inclusive aí adotando algumas medidas, algumas leis, no caso, promovendo algumas leis dentro do Senado e da própria Assembleia que davam acesso à população. Infelizmente, esses próprios populistas acabaram sendo eliminados pelos próprios oligarcas com o tempo, porém a população ela começa a ter uma participação maior, em relação à política, como também a restrição de poder de muitos dos políticos da época, da República. Falamos também um pouco a respeito da própria religião romana, dos costumes romanos, inclusive do próprio panteão deles. Falamos um pouco aqui a respeito de algumas campanhas dentro ali da República, do desenvolvimento deles em relação ali ao território, os combates que eles tiveram contra os macedônicos, contra algumas polis ali rebeldes da região da Grécia. Assim como também a questão da Lusitânia, quando eles enfrentam ali Viriato, o grande herói dos lusitanos, que, digamos, foi ali um grande encalço, um grande inimigo, no caso de Roma, na questão de anexação. Não no confronto direto de exércitos, mas sim para anexação de território, que inclusive foi muito valorizado pelos próprios romanos, muito reconhecido aí como um grande combatente. E falamos um pouco também a respeito do estoicismo, sobre a questão da filosofia estoica, da valorização da razão acima de qualquer sentimentalismo, de qualquer ligação ali com o ambiente próprio, os seus prós e seus contras aí com a filosofia, que inclusive essa filosofia ela vai balizar muito aí tanto o Senado romano quanto líderes posteriores de Roma, Bom, e no nosso encontro de hoje nós vamos abordar sobre um tema muito específico em relação a Roma, que também é uma herança também dos povos do mundo antigo, infelizmente, uma chaga ruim, porém a qual, digamos, explica muito sobre um conceito que é, digamos, uma prática, a qual ela é muito controversa, muitas vezes mal explicada, nos tempos modernos, seja aí por vertentes, digamos, ideológicas ou por situações aí um pouco adversas, que atentam justamente contra a realidade dos fatos. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de como funcionava esta prática no mundo antigo. Vamos falar justamente sobre a questão da escravidão em Roma, como se praticava o ato da escravidão contra os indivíduos, assim como também a questão aí do entretenimento vivo ou baixo em Roma, que nós vamos falar justamente a respeito dele também, e posteriormente também dos gladiadores, e de um personagem aí, digamos, um indivíduo, que justamente ele vai ser aí digamos, um dos difusores, um dos símbolos na questão dos gladiadores na revolta aí contra esse próprio tratamento ali dispensado pelos romanos, que vai ser a figura de Espartacus. Hoje nós vamos falar justamente sobre o conceito de escravidão e a questão dos gladiadores. Então desde já espero aí que curtam o vídeo, deixem um like e vamos começar aqui o nosso episódio. Bom, iniciando aqui, entende-se como ponto inicial de que ao longo da história
a prática da escravidão ela sempre ocorrera da mesma forma, contrariando muitas vertentes progressistas das últimas décadas, né? Muitas histórias aí, muitas narrativas que as pessoas contam a respeito de luta de classes ou coisas parecidas, né, neste quesito, não são reais ou aplicáveis aos períodos históricos, tanto que isso é algo muito recente, né? Então não podemos tratar da mesma forma, se tratando aí da própria história em si no decorrer das eras, né, dos tempos aí, né? Isso porque desde tenra época a escravidão ela sempre partira do ponto de subjugação de um povo, não por questões de cor ou mesmo gênero, masculino ou feminino, mas sim por diferenciações étnicas em relação à cultura, as quais já ocorreram, inclusive, né? Como também pelo simples fato de se conquistar um grupo inimigo em batalha e assim anexá-lo. Em Roma, a questão da escravidão não se fazia diferente. Então, já para a gente ver de ponto inicial, né, quando você pega em questão aí histórica, quando você vai ver relatos, digamos, ali históricos, né, enfim, relatos dos indivíduos da época, nunca tem a ver com qualquer sentido ou coisa explicada, digamos, atualmente, ou, enfim, narrativa atual de que era por algum tipo de cor, por, sei lá, subjugação de uma pessoa por algum aspecto ali aparente e visível. Vamos dizer assim, do outro ser humano, você rebaixá-lo por algum tipo de quesito dessa forma. Isso não existia. Funcionava da seguinte forma: seriam diferenças étnicas culturais, então uma cultura diferente da outra na questão de práticas, na questão de costumes, os quais poderiam ser muito bárbaros, muito ruins, muito degenerativos, os quais poderiam se assemelhar a animais, ou quando uma outra cultura era mais desenvolvida do que a outra a ponto de subjugá-la. Isso ocorria. Ou mesmo numa batalha, numa guerra, onde um povo, obviamente, ele ia derrotar outro. O derrotado ou era simplesmente anexado ou mesmo escravizado. No caso de Roma, isso não vai ser muito diferente, vai seguir essa lógica ali, mas de uma forma muito mais detalhada. Vamos dizer assim, que as pessoas elas podem ter um acesso maior para entender como é que funcionava esse sistema, né? Então, o que ocorre? Desde o início da República, os romanos eles haviam adotado muitos dos costumes da Magna Grécia. Lembra-se, né? Tinha nos períodos históricos ali os latinos e a Magna Grécia, né? O território da Península Itálica, então eles tiveram muito contato, né, com essa cultura grega, né? E dentre eles, né, um desses aspectos era justamente aí a escravidão, né? Porém, a forma como adotaram essa prática recebe algumas diferenciações importantes. Como ponto inicial, né, Roma ela era um território cosmopolita. Isso quer dizer, né, que acolhia povos de diferentes etnias em suas vilas e cidades. Portanto, era muito raro se conceber a ideia de escravizar um povo simplesmente pela questão ali étnico-religiosa, né? Ações que ocorriam muito raramente, somente quando a sociedade romana era ameaçada por um grupo étnico específico. Em relação a este ponto, pode-se afirmar que, quando uma etnia era anexada a Roma, automaticamente os componentes desta etnia tornavam-se cidadãos romanos, sendo plebe aqueles que possuíam poucas posses, ou mesmo indivíduos com mais relevância quando esses tinham maiores posses e sua influência poderia ser útil para as oligarquias romanas. Sendo assim, raramente a sociedade romana iria conseguir extrair escravos deste local anexado. Porém, a pergunta que fica é: como Roma conseguiu abranger tantos escravos em seu núcleo, né, sendo uma camada de escravos muito grande? Bom, inicialmente, já pegando esse parágrafo, né, a gente pode perceber que, no caso, Roma ela era cosmopolita. Então você não podia já chegar a essa questão aparente. Eles não iam escravizar uma pessoa por questão aparente da pessoa ter, sei lá, vamos usar essa palavra, né, errada, mas enfim, mas usar a palavra cor. O indivíduo ele vê um outro indivíduo diferente e ele vai escravizá-lo simplesmente por ter uma aparência diferente. Isso é incabível. Isso não, em razão humana, isso não é cabível. Nem no período de Roma isso era cabível. Então, eles eram cosmopolitas. Você tinha dentro de Roma indivíduos que eram, enfim, gauleses, que haviam se rendido a Roma. Você tinha hispânicos, você tinha indivíduos do norte da África, você tinha, enfim, ali armênios, você tinha, enfim, lusos, você tinha indivíduos de diferentes locais sob uma mesma bandeira, sob o mesmo local, compartilhando os mesmos costumes. Então,
indivíduos civilizados, indivíduos do mesmo porte social ali, da mesma conversa, enfim, mesma cultura, ali meio que aparente pelo menos, não há motivo para você escravizar aquele indivíduo. Ele é um cidadão romano assim como você. Então, não entra esse conceito. Tá? Então ela era diferente. Se Roma ia lá e anexava um território, todos esses indivíduos se tornavam cidadãos romanos. Então quem tinha pouca posse continuava sendo plebe, né? Ou onde pode dizer aí o pessoal mais humilde, né? Enfim. E quem tinha mais posses tinha mais acesso às benesses romanas, né? No caso, as oligarquias, por exemplo. Se um indivíduo lá era um gaulês, mas tinha muitas posses, tinha muito ouro, tinha terras, enfim, tinha coisas ali no seu território, e ele tinha muita influência. Opa, então esse cara ficava mais perto da oligarquia romana. Às vezes deixava ele, inclusive, como um pretor. Muitas vezes ocorria um indivíduo mais forte daquela região, um representante muito forte da região, lá um gaulês, um grego, enfim, um luso, a região dele ser anexada e ele próprio, por ser um indivíduo de grande influência, se tornar uma espécie de pretor fantoche, um governante fantoche da região ali, com todas as benesses de Roma, só administrando, com um censor ali do lado, um pretor romano, meio que ficando de guarda nele, ali, vigiando ele, as ações dele. Então o cara tinha toda a benesse do mundo, compreendem? Então era bem cosmopolita a situação, mas também com um controle governamental muito grande e ao mesmo tempo abrangente e estável, inclusive, né? Quando você vê em Roma, você vê essa estabilidade, né, em qualquer um dos seus períodos, inclusive na questão da própria república, né? Mas voltamos à questão, né? Como que Roma conseguiu abranger tantos escravos em seu núcleo? Bom, partindo-se aí dessa premissa, né, a resposta era um pouco complexa. Porém, ela se inicia justamente pela sua política em relação à anexação de territórios. Voltamos à questão de que somente quando uma etnia se rebelava contra Roma, ou mesmo conclamava guerra contra ela, contra mesmo, exemplos ali como os cartagineses, os gauleses em alguns clãs, né, os celtas, os macedônicos, os mesmos íberos, eles acabavam por sofrer as consequências, sendo que, mesmo de algumas destas, talvez metade ou menos da população local fosse escravizada. Em outros locais, os quais aceitavam a anexação e a incorporação à sociedade romana, acabavam por receber muitos benefícios e vantagens em relação a uma vida de maior conforto, tais como alguns clãs gauleses, os hispânicos, os gregos e mesmo os armênios e habitantes da Anatólia. Então olha só, o pessoal, enfim, não se saía mal, né? Tinha que ser muito maluco, vamos dizer assim, no período, muito, vamos dizer assim, sem noção, vamos usar esse termo popular hoje em dia, uma pessoa muito sem noção, para se rebelar contra Roma. E ia sofrer as consequências, porque Roma tinha um exército muito mais forte, muito maior, vamos dizer assim, quase que invencível para a época em sua habilidade, e perdia a batalha mesmo. Então acabava sofrendo a consequência, virava cativo de guerra e tua vida acabou. Então era basicamente isso, né? Mesmo em relação à própria escravidão em si, olha que ponto importante, existia um regramento público para conduzir essa prática. Tanto que existiam duas formas de escravidão em Roma: a escravidão por dívida e a escravidão cativa de guerra. Olha só, prestem muita atenção nesses dois modelos de escravidão: escravidão por dívida e escravidão cativa por guerra. Esse primeiro caso, escravidão por dívida, ela possuía inúmeras restrições. Isso se dava porque esse tipo de prática somente ocorria em caso de algum tipo de endividamento, fosse financeiro ou de favores. Então o indivíduo lá estava devendo dinheiro para o outro, estava, enfim, lá devendo ouro, devendo alguma coisa que emprestou do cara, ou algum favor que o outro indivíduo fez, lá, enfim, empréstimo, qualquer coisa, algum produto, alguma propriedade de um indivíduo que emprestou para o outro não devolveu, enfim, ou mesmo deu um calote, né? Então ocorria dessa forma. Nesse caso, né, enfim, nesse primeiro caso, esses escravos em questão somente prestavam o seu trabalho, né, esses indivíduos, em troca do pagamento por dívida, quase que como um contrato de limitações. Em prática, seria como trabalhar por seu credor, né, sem receber nada em troca. Podiam servir nas lavouras, nas casas dos credores, ou mesmo como empregados não remunerados em algum tipo de negócio ou ofício do credor. Então, esses indivíduos que eram escravos por dívida, eles eram cidadãos romanos. O indivíduo ia lá, estava devendo para o outro, tinha que fazer um contrato lá de que ia servir
o credor dele por alguns meses, ou anos, dependendo da dívida, né? Enfim. Então o indivíduo ficava lá, servindo, trabalhando pro cara, e troca só de comida. O cara só alimentava o cara para não deixar o cara morrer de fome ou de sede, né? Enfim. E ele trabalhava em troca de pagar a dívida dele. Beleza. Então o que funcionava? Esse indivíduo ele não podia ser exposto fisicamente, humilhado fisicamente, ou a integridade física dele não podia ser posta a usura ali por parte do credor. Não, ele só podia prestar o serviço dele. Então ele podia empregar ele num ofício, em alguma coisa do qual ele dispunha. Por exemplo, ele era cobrador de impostos, eu vou colocar o sujeito lá para me ajudar a dar porrada nos caras que estão devendo. Ou sei lá, ele era, enfim, dono de lavoura, vai botar o cara para trabalhar para ele lá, porque só comer e beber e ele fica com lucro. Então é uma forma de você pagar a situação. Então, era muito taxativo, era muito limitado também. Então, o sujeito pagou a dívida dele, ele volta a ser livre, um cidadão romano. Então, olha que situação, tem várias limitações, né? Então, essa é a dita escravidão por dívida, né? Que as pessoas elas não conseguem entender hoje em dia. Essa questão, ela tem limitações, como um contrato de trabalho, no qual o trabalho, ela buta, ela paga a dívida. Seria mais ou menos isso. E era extremamente raro, inclusive, que um escravo por dívida ele fosse enviado a algum tipo de trabalho que lhe humilhasse ou ferisse seu pudor, né? Ou respeito perante os outros cidadãos. Uma prova de que existia um respeito mínimo, uma vez em que, saudada a dívida, o escravo era liberto e tinha recuperado a sua vida normal. Então, olha ali, já tem uma espécie ainda de respeito, vamos dizer, com o indivíduo, porque ele vai voltar a ser um cidadão quando pagar a dívida dele. Funcionava mais ou menos dessa forma. Então, era bem regrado e bem específico, né? E aí tinha, no caso, o segundo caso, que aí sim que a gente pode, vamos dizer assim, fazer algum tipo de paralelo, que é a escravidão cativa por derrota em batalha, né? E o que acontecia? Esse tratamento era muito mais diferente, né? E muito mais cruel. Não há nenhuma regulamentação às leis romanas que impedisse qualquer tipo de tratamento em relação aos escravos escravizados por guerra, uma vez em que estes foram uma ameaça ou mesmo inimigos diretos para Roma. Olha só, então já eram tratados como inimigos, então não tem direito nenhum na sociedade romana, tal como, enfim, bárbaros não tinham direitos na Grécia. Esses indivíduos escravizados, fossem eles homens, mulheres, idosos ou mesmo crianças, estavam sujeitos a todo tipo de uso de seus corpos, uma vez em que eram considerados basicamente como objetos, perdendo sua própria condição de tratamento como seres humanos. Cabe lembrar que em grande parte das etnias e culturas do mundo antigo, os escravos eram tratados com um nível de desumanidade horripilante, o qual ainda seria perdurado por outras etnias posteriormente. Então aqui nós vamos entrar justamente nessa questão voltada a esse tipo de tratamento no segundo caso. No primeiro caso, simplesmente por dívida, enfim, o sujeito saldou a dívida dele, tá livre, entendeu? Não tem o que mais dever para a sociedade, ele é um cidadão livre, até porque ele é um cidadão romano. No segundo caso, não, é um indivíduo que ele não é um cidadão romano, é um inimigo de guerra, ele foi capturado e preso. Então, a vida dele já era finir, objeto de quem comprar como escravo, enfim, o cara que foi derrotado em batalha. Peço permissão agora pro pessoal aí que não tem estômago, que não queira ouvir a segunda parte, não ouça. Quem quiser continuar a entender a fundo esse conceito, vamos dar continuidade. Bom, em relação, ao uso dos escravos cativos de guerra, estes, por serem tratados como objetos, vamos usar essa palavra, eram usados não somente para o trabalho nas residências e ofícios dos donos, como também eram utilizados para as mais baixas e vis formas de entretenimento, né? Cabe lembrar que a sociedade romana possuía pouco ou quase nenhum pudor, basta observar seus rituais pagãos ou mesmo sua conduta em relação aos próximos. Então Roma, quando você pega a questão voltada ao entretenimento, à religiosidade, enfim, a cultura romana, o que acontece? Você tem dois fatores ali um pouco distintos um do outro. Você tem, sim, uma vida pública muito regrada, até muito parecida com a nossa, porém sem aspectos morais. Então o que acontece? Você podia estar numa rua e estar observando de um lado um fórum
com todas as leis romanas, com o mercado, enfim, com toda a vida social romana, como do outro lado você poderia ver uma casa de banho, um prostíbulo, qualquer coisa ali escatológica na frente da sociedade inteira, e eles passarem na frente como se nada tivesse acontecendo, desde crianças a idosos. Então era uma coisa bem até um pouco absurda, vamos dizer assim, mas era uma característica dos povos antigos. Porém, em Roma você vê isso latente, né? Até pela questão da organização social. Vamos dizer assim, você chega num ponto de que você tem uma organização estupenda, mas ao mesmo tempo um decaimento moral impressionante, porque é herança ainda dos povos antigos, né? Então você vê esse contraste, né, dentro da cidade romana. E entra aí a questão da escravidão. Por quê, né? Em relação, né, a essas questões aí da falta de pudor, normalmente esses romanos eles tinham uma vida comum, né, em meio aos mercados e fóruns, ou mesmo em reuniões em locais frequentados por patrícios ou oligarcas, nessa parte legal aí. Porém, era costumeiro nas vilas e cidades romanas se encontrar casas de banho, prostíbulos, assim como arenas de luta. Esses locais eram muito frequentados tanto pela plebe quanto pela oligarquia romana, sendo seus tipos favoritos de entretenimento. Então olha só, o pessoal gostava de, enfim, vamos usar aqui o termo mais técnico, eles adoravam uma fornicação e ver batalha para tudo quanto é lado. Então era mais ou menos isso. Sendo assim, os escravos eles entram nesse contexto justamente como os objetos de entretenimento da sociedade romana. Um dono de escravos podia utilizar escravas, mulheres e crianças para trabalhos na residência, assim como utilizá-los para entretenimentos vis, como prostituição, tanto para o dono de escravos como para o aluguel a outros em prostíbulos e casas de banho. Os homens podiam ser utilizados para trabalhos forçados nos ofícios, assim como emprestados para a própria república para a construção de estruturas da vila ou cidade. Se caso o dono de escravos fosse interessado no entretenimento de lutas, podia criar sua própria academia de lutadores, conhecidos como gládios ou gladiadores. Ambos os tipos vis de entretenimento podiam não somente proporcionar divertimento ao dono de escravos, homem ou mulher, cabe lembrar aqui, como também lhe trazer lucros e retorno financeiro. Então, quando as pessoas elas pensam assim, como é que funcionava a escravidão romana? É muito simples, essa questão de entretenimento. A parte mais complicada era essa em relação aos cativos. Porque a sociedade romana era muito vil nessa questão de entretenimento. Para eles, o que eles mais gostavam era entretenimento adulto e entretenimento em batalhas. Então eles gostavam de ver sangue mesmo, porrada e luta. Então o que acontecia? Um indivíduo que ele tinha escravos, ele podia utilizar os escravos deles para entretenimento. Mulheres para prostituição, por exemplo, e homens para batalhas. Então, tanto mulheres romanas buscavam entretenimento adulto como homens. Então se poderia colocar ambos para ambos os tipos de entretenimento vil. Era bem bizarro, vamos dizer assim, né? Mas no caso dos homens especificamente, eles utilizavam para batalhas, né? Para arenas de sangue, porque isso podia dar algum entretenimento. Botava lá para lutar com outros indivíduos que nem rinha de galo mesmo. Quem ganhasse, o pessoal apostava, quem ganhasse levava a banca, né? Enfia as costas ali do escravo que metia porrada no outro lá. Então isso dava dinheiro para eles, né? Para os romanos. Isso era uma forma de entretenimento e de lucro também. Então gerava um lucro muito bom de receita, por sinal, por questão do entretenimento a qual a sociedade ele estava sujeitada, né? Não muda muito de algum tipo de entretenimento que nós temos hoje em dia também, mas naquele período lá era específico sobre essas coisas. Bom, em relação, né, aos gladiadores, especificamente, havia uma quase mítica, né, em torno da existência do entretenimento. A prática das lutas de guerreiros, ela remontava ao período dos etruscos, nos quais seus campeões costumavam medir suas forças em combates sangrentos diretos. O interessante é que, inicialmente, os combates eram realizados por indivíduos livres. Era quase uma mítica ali de ritual religioso, né? Coisa meio de bárbaro, né? Porém, com o passar do tempo, tal prática tornou-se cada vez mais sangrenta e menos proporcional, uma vez em que uma simples contenda, né, para uma medição de poder, ali, uma briguinha para ambos medirem poder, acabava por se tornar um combate de vida ou morte. Enfim, muitas vezes, né, esses combates ocorriam para homenagear um falecido, né, um ritual que eles chamavam de munus, né, nos quais durante a cerimônia dezenas de combates ocorriam até a morte de um dos participantes, normalmente escravos, enfim. E com o tempo, o crescimento da prática, não somente como algo simbólico em relação à crença,
mas sim algo relacionado ao entretenimento, muitos dos pretores locais, né, eles começaram a incentivar a prática dos combates em suas cidades, construindo estruturas em madeira coberta por grandes tendas, lembrando estruturas como anfiteatros gregos, né, aqueles anfiteatros grandes lá em que milhares de pessoas ficavam, mas ali cabia algumas centenas, que só alguns milhares ali podiam assistir esses espetáculos. Né. Podia-se encontrar arenas de combate em locais como Alba Longa, Ravenna, Apolônia, Tarento, Herculano, Pompeia, Capua, entre outras cidades ali romanas. Né. Então, se uma cidade ela queria, vamos dizer assim, ter uma receita boa com entretenimento, com combates, com lutas, com prostituição, esse tipo de coisa que dava um dinheiro muito bom para eles, criava-se uma arena de combate e um monte de casa de banho em volta. O melhor tipo de entretenimento para eles não tinha. Então eles iam lá e desenvolviam esse tipo de arena. Toda a cidade desenvolvida em Roma, com um tipo de entretenimento, tinha uma arena de combate. Então isso era básico para eles, né? As principais aí talvez fossem Apolônia, fossem Tarento, né, que tinham arenas muito grandes, Pompeia, inclusive, Capua, né? Roma também possuía, que futuramente vai ter aí um dos grandes monumentos, né, conhecidos de Roma também, mas na época possuía uma arena como qualquer outra, né? Bom, e é um tanto complexo, né, a respeito disso, se abordar sobre a rotina, né, desses gladiadores, esses guerreiros que lutavam justamente nessas arenas de combate, né, desenvolvidas nessas cidades. Uma parte da população romana observava nesses indivíduos uma espécie de ofício infame, né, tal como, enfim, uma profissional ali de entretenimento, né, ou mesmo limpador de estercos, né. Então, para eles, o gladiador era um ofício infame, né? Porém, outros cidadãos romanos observavam nesses guerreiros uma espécie de ídolo em relação ao entretenimento, tal como nos dias atuais, né, observamos os atletas aí nos mais diversos esportes. Então, para esses indivíduos, esses gladiadores eram como um esportista, sei lá, incrível, um cara, assim, uma espécie de herói, né, um cara conquistador de vitórias. Porém, o tratamento dispensado a eles, aos gladiadores, por parte dos donos e diretores de academia, era extremamente cruel. Inicialmente, esses homens eram submetidos aos mais extremos treinamentos, desde trabalho sobre musculatura, como em técnicas de combate, desde o uso das próprias mãos, assim como a utilização das mais diferentes ferramentas e armamentos, né? A depender de cada região e sua diferente procedência de academia, os gladiadores poderiam utilizar diferentes formas de armaduras, sendo menos expostas e mais pesadas, ou mesmo mais expostas, porém garantindo maior agilidade ao combatente, formas diferentes de escudos e ornamentos, assim como formas diferentes de armamentos, desde machados a espadas, foices, lanças, maças ou mesmo socos de espinhos. Então o que acontecia? Enfim, em relação aos gladiadores, o treinamento deles era extremamente cruel, né? Então, eles trabalhavam muito a resistência do indivíduo, resistência a calor, resistência à dor, resistência, enfim, a golpes, enfim, outras coisas. Então, o sujeito vivia machucado, né? Vivia ferrado de alguma forma ali para trabalhar a resistência dele para o combate, né? Então, eram verdadeiros, vamos dizer, meio que treinados como uma espécie de animais, né, para se matarem mesmo no combate. Era uma coisa bem anormal, né. Enfim, e um fato curioso também se deve em relação à dieta desses gladiadores, né. Eles não tinham uma alimentação ruim, um fato aí até interessante, mesmo o tratamento cruel que eles tinham em relação à resistência, a alimentação não era ruim. Porém, do contrário, eles recebiam alimentos ricos em cálcio, e contribuíssem para o aumento da capa de gordura entre a carne humana e a pele humana, a fim de enrijecer a estrutura corporal dos combatentes. Visto isso, possuíam uma alimentação bem melhor do que a dispensada aos demais escravos. Obviamente, esse investimento em alimentação por parte dos donos era recompensado, né, pelas possíveis vitórias dos combatentes nas arenas, lhes rendendo bons lucros. Olha só, então valia a pena você investir numa boa alimentação ali no teu gladiador, enfim, dando uma boa comida para que ele tivesse mais massa muscular, corporal e mais, enfim, força, né, calcificação nos ossos, porque assim era mais difícil ele perder uma batalha, né? Enfim, ficar lá estribuchando, sangrando numa batalha, morrer sem perder teu investimento. Então se investia nele para você ter um retorno em apostas, em dinheiro, e ficar rico com isso.
Então valia a pena esse tipo de investimento. Dentre os tipos, né, de gladiadores desenvolvidos nas arenas romanas, né, alguns grupos se destacavam mais. Seriam esses os seguintes grupos que nós vamos citar agora, né? Você tinha os Samnitas, que é a forma mais antiga de gladiador, a qual remetia aos Munos, né, aqueles antigos rituais. Eles utilizavam um escudo retangular médio, uma espada curta e mesmo um elmo aberto decorado com penas. Olha que engraçado, tinha até um certo ornamento. Suas armaduras eram muito leves e garantiam uma certa agilidade até em combate. Porém, eram armaduras muito expostas e os combatentes normalmente eram rápidos, né, enfim, e causavam ali, vamos dizer assim, combates muito rápidos, né? Tal modelo caiu em desuso com o tempo, até porque, vamos dizer assim, o sujeito combatendo de peito aberto era uma luta sem graça, um matava o outro rápido, acabava o combate e todo mundo ia para casa. Então não tinha muito retorno financeiro, não valia muito a pena, né? Você tinha aí os Trácios, né? A forma de combatente Trácio, que era o guerreiro de sangue grego ali, né? Os quais utilizavam um escudo quadrado leve, mais propenso ali à movimentação, proteção de ferro nos braços, assim como uma armadura leve que garantia uma boa agilidade, então o sujeito era ágil no combate. Utilizavam de forma peculiar o modelo de espada com acabamento curvado ou angulado, que eles chamavam de sica, assim como um elmo fechado com uma crina, simbolizando uma espécie de grifo, né? Esse modelo de gladiador era um dos mais temidos nas arenas devido à sua imponência e força. Então o sujeito ele era ágil e implacável nos ataques, então causava um temor em quem ia combater um guerreiro trácio, né, na arena. Você tinha os homoplacos, que eram guerreiros com um grande porte físico, os quais utilizavam menos armaduras, porém com um estilo de espada reta de maior porte, projetado para ataques mais diretos. Possuíam um ornamento muito parecido com os trácios, porém não possuíam a mesma agilidade em combate. O caso dos homoplacos é interessante porque nos combates eles procuravam estocar, né, a espada nos oponentes, então era mais tentar furar o inimigo mesmo, furar o bucho do inimigo direto ali. Então eles não eram bem, digamos assim, ágeis em combate, mas quando eles conseguiam atacar era direto, em razão da musculatura deles. Eles tinham um trabalho de combate muito bom nesse ponto, né? Quando o combate era mais direto e não tão ágil. Você tinha os Retiaros, esses são aí uns combatentes bem interessantes, o modelo deles, porque eles utilizavam uma armadura completa, com proteção nos ombros, braços e pernas, eram bem ornados, né? Possuíam um elmo fechado, aqueles que até com, vamos dizer assim, com proteção no rosto, né, bem interessante, assim como utilizavam como armamentos uma rede e um tridente. Olha que coisa maluca. Tal combatente ele possuía uma excelente defesa, tem razão da armadura dele, né? Porém, o seu ataque combinado era fatal, uma vez em que a rede era utilizada para imobilizar ou desnortear o inimigo, proporcionando ao agressor utilizar o tridente para desferir múltiplos furos no oponente. Então, o sujeito estava lá combatendo com o outro, você tinha que ser muito ágil ou, digamos, não ficar exposto ao contato com aquele combatente. Você tinha que ser direto no seu ataque e derrubar ele de uma vez. Porque se ele embolasse com aquela rede, ele ia te furar. E ali era caso perdido. Você não ia conseguir se livrar dele tão fácil. Era um dos mais empolgantes combates, era do Retiarius, justamente pela armadura dele, né? Pela facilidade que ele tinha, né? A forma de combate dele ser mais amedrontadora nesse sentido, né? Você tinha o Secutor, também, que é outro tipo de combatente, né? Guerreiro qual utilizava uma espada reta mediana e um elmo aberto redondo, né? Imitando um chapéu, sendo este um dos mais expostos. Porém utilizava uma armadura leve, assim como um escudo leve, sendo este o oponente perfeito para combater o Retiarius, sendo mais ágil que o possível agressor, podendo assim derrotá-lo. O Secutor, quando você olha, ele é o combatente mais esguio, assim, mais fraco que você pode ver assim dos gladiadores, pela questão da falta de armadura que ele utiliza, ser mais ágil, enfim, e com pouco armamento. Só que o tipo de armamento dele, por ser mais leve, né, ele conseguia se movimentar de uma forma melhor. E o Retiarius ele precisa estar com o oponente, vamos dizer assim, imóvel ou parado para ele conseguir amarrar o sujeito com a rede. Então era mais fácil pro Secutor derrubar um Retiarius do que derrubar, digamos, um combatente mais forte, vamos dizer um Trácio, por exemplo. É impossível que um Secutor ganhasse de um Trácio, mas um Retiarius era possível, né?
E você tinha também o Murmilho, né, que era um combatente que lembrava os povos das ilhas do Mediterrâneo. Ele possuía uma armadura pesada nos braços e pernas, assim como combatia com um escudo retangular pesado e uma espada longa. Para se lutar com um Murmilho era necessário ter um porte físico tão mais avantajado quanto dos outros gladiadores, devido ao peso dos equipamentos que utilizava em combate. Então, para o sujeito ser um Murmilho, ele tinha que basicamente ser, gaulês, um cartaginês, tinha que ser um indivíduo muito forte, digamos assim, de um porte genético muito forte, grande, digamos assim, para poder utilizar aquele equipamento, porque era muito pesado. Então, um indivíduo magrelo ele não ia conseguir utilizar aquilo ali jamais. Era muito mais fácil um magrelo ser um Secutor ou um Trácio do que um Murmilho, né, pelo tamanho que ele combatia, né, pela força dele. Era mais difícil derrubar ele pela resistência dele, né. E também existiam outras formas de gladiadores ali, como os Provocators, os Eques e demais, né. Porém, não possuíam tamanha estrutura ou equipamentos mais específicos para combates. Então eram mais fracos, ali, entravam no meio mais para complementar, né, esses modelos principais, né. Mas os combates ocorriam seguindo esses modelos, né, que tornava a arena ali mais empolgante, né. E há de se dizer também um fato interessante, né, sobre esses combates, para desmistificar muita coisa, muitas séries que o pessoal assiste sobre gladiadores, aquela coisa muito, vamos dizer assim, aquele horror ali aparente, né. Há de se dizer que no período do Alto da República, os jogos de combates envolvendo gladiadores, normalmente eles eram disputados entre homem a homem, para desmistificar muitas das narrativas modernas, né. Raramente em eventos comemorativos ou mesmo com a participação de importantes integrantes do Senado romano, haviam combates personalizados, sendo disputados entre equipes ou mesmo combates múltiplos e simultâneos. Nesse caso, né, as execuções para entretenimento, assim como combates múltiplos e a introdução de feras, né, de animais, seriam feitas pelo menos um século após esse período. Então ali era só combate homem a homem. A alegria do povo era ver os dois indivíduos ali se enfrentando. Ou no máximo um combate de equipes quando era uma ocasião muito especial. Então, o negócio deles era combate homem a homem, era o maior divertimento deles. Normalmente, né, a temporada desses eventos de luta, né, como a gente vê hoje em dia, tem a temporada de automobilismo, temporada de UFC, enfim, né, a temporada de vários tipos de eventos, eles também tinham a temporada deles de luta de gladiadores. E essas temporadas elas ocorriam justamente nos meses de primavera e de outono, evitando justamente nas chuvas intensas, o frio do inverno, assim como o escaldante calor do verão. Então eles pensavam muito nos espectadores da arena, né, e na própria qualidade de vida ali dos lutadores. Então tinha que ser num período que não fosse tão quente ou tão frio, né, para não prejudicar o evento em si. Então tinha que ser no outono ou na primavera, que o pessoal aproveitava essa época para ganhar dinheiro mesmo, enfim. Era bom tanto pros lanistas, né, os donos ali dos gladiadores, que ganhavam dinheiro em cima disso, assim como também os comerciantes, o povo que vendia alguma coisa ali no meio e ganhava dinheiro com isso também, né. Os famosos ambulantes que hoje existem, né, também devia existir na época algum tipo de ambulante que também ganhava dinheiro. Então funcionava meio que dessa forma, né, todo mundo saia ganhando até nesse tipo de evento horripilante, né. Enfim. E sabe-se que raramente os donos de gladiadores lhes ofereciam a carta de alforria, né, ou seja, liberdade. Isso poderiam fornecer a qualquer escravo romano, né, enfim, caso quisesse, inclusive um cativo de guerra. Porém, para os cativos era muito raro isso acontecer, né, foi uma propriedade do indivíduo, só se o indivíduo tivesse, sei lá, uma epifania na cabeça, ou sei lá, algum apreço popular que forçasse o cara a dar a carta de alforria para aquele indivíduo. Foi muito difícil isso acontecer, né. Mas enfim, isso poderia ocorrer, né, no caso dos gladiadores, em casos especiais, quando o guerreiro ele atingisse uma tenra idade e tornava-se assim imprestável para os combates, ele estava com muita idade, muito fraco, então dar a carta de alforria para ele, ou se o mesmo alcançasse um nível muito alto de popularidade, a fim da própria população, né, ou algum oligarca intervir pela liberdade do combatente, como uma espécie de mérito ao campeão. Então o cara venceu um monte de combate, era um cara bonzão lá e tal, excelente campeão, então vamos dar liberdade para ele como uma espécie de prêmio consolador, né? Pro indivíduo isso aí era a vida dele, né,
Os caras enfim, a diversão deles era essa. Então pra vocês verem como é que funcionava mais ou menos esse mundo, né, em relação aos gladiadores, essa forma de entretenimento. Então para eles o futebol deles do período era isso. Então a alegria deles era chegar no final de semana e ver os combates dos malucos lá se matando e o povo se divertindo com isso. Então era o alto entretenimento deles, né. Bom, entrando em relação aqui ao assunto específico, né, dos gladiadores, nós vamos falar aí sobre um dos principais gladiadores do período, responsável aí por uma das maiores revoltas, né, que tiveram nesse período, né, que era conhecida aí como Guerra Servil, né, de Roma, que é o lutador conhecido como Spartacus, né. Nós vamos falar um pouquinho aqui da biografia dele, essa história, como que ocorreu e por que, digamos, se tornou um ícone, né, esse fato aí no período, né, tão importante, né, tão falado justamente pela revolta, né, qual ocorreu esse tratamento com os escravos romanos. Pra você ver como é que Roma, vamos dizer, tinha seus altos e baixos, né, como sociedade, ele sendo o mais alto do mundo antigo, para o pessoal ter uma ideia. Bom, em relação a Spartacus, né, esse era o apelido dado a um grande guerreiro que viveu entre o período de 109 a.C. a 71 a.C., né. Esse indivíduo ele foi em sua juventude um dos principais integrantes das forças de combate da região da Trácia. Agora sim, não é só Trácia o símbolo, né, de combate, o estilo de combatente, mas Trácia é a região mesmo, né, da Grécia, a qual havia há certo tempo sido anexada por Roma, essa região da Trácia. Por terem se rendido aos invasores, né, os trácios eles prometeram lealdade aos romanos, servindo como milícia auxiliar em campanhas de invasão na região do Egeu. Sabe-se que em algumas vezes essas milícias auxiliares, né, não só dos trácios como de outras regiões, elas eram indisciplinadas. Seus componentes recorrentemente, né, desertavam ou fugiam no campo de batalha devido ao caos, né, e carnificina ali da batalha, ou mesmo pelos maus tratos do exército, o qual lhes forçava a servirem como infantaria de linha de frente. Então ninguém queria ir lá de peito aberto e morrer em batalha, né? Então, se o sujeito ele fazia parte de uma milícia de um exército, não ia ficar lá para combater de frente sabendo que vai morrer por uma causa que nem dele é, né? No caso seria uma campanha, no caso, para Roma. Então eles muitas vezes picavam a mula. Porém, o que acontecia? Você pica a mula, porém fazendo vista grossa, dizendo que ainda está no combate, mas fugia. Alguns deles desertavam mesmo, então fugiam do campo de batalha e desapareciam. Estes eram caçados, inclusive, né, por serem desertores, né, enfim. E conta-se que Spartacus foi um desses indivíduos, né, sendo um desertor de uma das campanhas romanas. O custo dessa deserção foi justamente a destruição da vila a qual ele havia se exilado, né, que ali os mercenários romanos, ali o exército, um destacamento do exército foi atrás dele, capturou ele, né, e queimou a vila a qual ele tinha se escondido ali, né, matou todo mundo que estava em volta ali. Inclusive, pegaram uma boa parte da vila, inclusive o próprio Spartacus, e enfim, os capturaram como escravos, né, dado aí escravidão cativa de guerra. Tal como a maioria dos escravos cativos, né, Spartacus ele foi enviado por barco a uma das principais províncias romanas, a fim de ser vendido para alguns dos compradores do comércio local. Sendo assim, né, Spartacus ele foi conduzido com o lote de escravos o qual pertencia para a cidade de Capua, na região da Campânia, uma das principais consumidoras de eventos de combates na Península Itálica. Devido à sua força e o porte físico, Spartacus era um sujeito maçudo, forte, lá, guerreiro, enfim, né, soldado, ele acabou por ser comprado por um dos principais senhores de academia da região, né, o lanista chamado Lentulus Batiatus, né, o pessoal já ouviu falar desse nome em algumas séries, né? Lentulus Batiatus foi o indivíduo que comprou, né, Spartacus ali, viu o potencial físico dele e falou, opa, esse cara vai ser um excelente gladiador, vai dar boa, esse guerreiro bom, esse vai entrar em combate aí, vai dar um jeito aí no que eu tô precisando. Preciso enriquecer, preciso de um bom combatente. Tem vários lá, mas só que tá todo mundo fraco, maus combatentes. Eu preciso de um cara campeão. E esse aqui tem sangue de campeão. Então eu vou investir nele, vou comprar esse sujeito e vou botar ele para lutar. E ele escolheu justamente o Spartacus, né?
Dizem, né, que essa crueldade de Batiatus quanto ao treinamento de seus gladiadores lhe garantia muitas vitórias e lucros. Tinha em sua posse desde combatentes cartagineses até mesmo gauleses, celtas e logicamente trácios. Destes, Espartacus era um dos mais formidáveis, sendo um grande combatente, vindo a ter várias vitórias em combates de gladiadores. Seu estilo de combate agressivo e suas técnicas exímias e certeiras o faziam ser temido na arena de Capua. Porém, sabe-se que o mesmo não nutria qualquer apreço pelos romanos, mesmo fingindo lhes saudar ou mesmo respeitar nos eventos dos quais era obrigado a combater. Por anos, o guerreiro combatente permaneceu como um gladiador, nutrindo sua popularidade e prestígio, sendo muitas vezes um dos orgulhos da academia de Batiatus. Então, para vocês terem uma ideia, Spartacus chegou, vamos dizer assim, ele realmente foi treinado para ser um campeão. Ele já sabia várias técnicas de combate como soldado. Muitos relatos da época ainda dizem que ele era um sujeito que não era boçal, muito pelo contrário, era um sujeito até de certo nível ali de fala, um sujeito até um pouco polido, um escravo, enfim, mas foi treinado para ser justamente um combatente de elite, combatente ali de força, para o melhor tipo de entretenimento possível. Então ele foi campeão ali utilizando os melhores armamentos. É um cara que, digamos, dava orgulho a Batiatus por ser uma das suas melhores apostas, vamos dizer, um dos seus melhores investimentos. Enfim, ele era bem visto por esse ponto. Os próprios romanos tinham, ali, os habitantes de Capua tinham orgulho de ter um indivíduo ali, um gladiador tão bom, um campeão. Mas Batiatus obviamente não ia dar cálculo de alforria, coisa nenhuma para um sujeito como Espartacus. Era o melhor investimento que ele tinha em combates. E por volta ali do ano 74, 73 a.C., um grupo de gladiadores organizou uma revolta. Dentre eles estava o próprio Espartacus, o qual muitos dizem foi o artífice desse plano. Justamente essa revolta ocorreria ali na propriedade do Batiatus, em Capua. Os sujeitos eles começaram a se revoltar ali com a forma de treinamento. Ele não dava muita alforria ali para os escravos mais velhos, para os combatentes mais velhos, e os outros começaram a se revoltar, vendo que não tinha jeito mesmo, eles estavam ali para morrer mesmo na arena de combate, e começaram a se revoltar. Enfim, na calada da noite, quando conseguiram se livrar dos grilhões, os gladiadores rebelados eles se juntaram aos outros escravos da propriedade, somando cerca de 200 indivíduos, e iniciaram um incêndio, ao mesmo tempo que assassinavam os moradores da propriedade. Na maioria deles os auxiliares do lanista, os quais agrediam os escravos, assim como as concubinas ali do dono dos escravos. Por fim, alcançaram o próprio Batiatus, o desferindo vários golpes e assassinando-o com todo o frenesi. Deste caos, para o pessoal ter uma ideia, cerca de somente 78 desses, vamos dizer, revoltosos, desses escravos revoltosos, conseguiram fugir da residência do lanista, apoderando-se inclusive de uma carroça carregada com equipamentos, os quais eram utilizados pelos próprios gladiadores. Desta forma, eles conseguiram repelir a guarnição de Capua, eliminando os soldados e fugindo da cidade, abrigando-se nos campos. Então uma revolta ali que inicialmente eles acreditavam que não ia dar em nada, eles iam morrer tentando fazer aquilo ali para tentar simplesmente passar para fora dos muros da casa do lanista, Enfim, essa revolta desesperada, eles conseguiram juntar 200 cabeças e, enfim, acabar com o próprio lanista, dar um jeito nele e na família dele. E na fuga, obviamente que eles estavam dentro de uma cidade, em um vilarejo de Capua, eles tiveram que justamente confrontar a guarnição local, uma espécie de polícia, enfim, do local, e eles conseguem derrotar a guarnição mesmo com poucos indivíduos revoltosos, porque obviamente uma certa parte deles eram gladiadores e tinham técnicas de combate, nas quais eles utilizavam na própria arena, eles utilizam para derrotar ali a guarnição de soldados. Olha que interessante, eles conseguem fugir e se abrigar nos campos ali nos arredores de Capua. Tem-se conhecimento que por cada pequena vila periférica a qual esses rebeldes eles passavam ali na sua rota de fuga, eles eliminavam os possíveis donos de escravos, libertando os cativos e os reunindo à sua empreitada como novos soldados.
Desta forma, as forças rebeldes passavam de uma pequena centena para a casa dos milhares. Há de se lembrar, né, que cada vila romana, cada indivíduo lá, uma certa posse que tivesse, tinha provavelmente escravos. Então, nas pequenas vilas periféricas que eles conseguiam ali pilhar, assaltar, eles detonavam com os donos escravos e libertavam os outros escravos. Então sempre tinham provisões para eles. Eles começam a ver que tinha bastante gente escravizada lá e começam a libertá-los, né? Formar um bandão ali, né? uma turba ali de revoltosos fujões, né? Então você tinha ali desde 78 indivíduos, daqui a pouco chegou na casa dos milhares, eles já tinha 2, 3, 5 mil indivíduos fugindo junto com eles, tornaram um verdadeiro assentamento ali de fugitivos, né? Que tomavam essas pequenas vilas ali, pilhavam e detonavam com os senhores de escravos, né? Enfim, inicialmente essa revolta dos gladiadores, né, ela foi vista com indiferença pelo Senado romano, dirigindo para a Assembleia Popular a responsabilidade para a resolução da querela. Então para o Senado, que eu li no início, era uma coisa ridícula. Eles pensavam, puxa vida, né? Eles pensavam com eles, né? Você tem ali, sei lá, uma cambada ali, um bandão de escravos fugitivos e, enfim, você tem que dar um jeito de se livrar deles, né? Então era uma coisa ridícula, então qualquer um podia se livrar daquilo ali, não era um assunto para o Senado, então deixaram para a Câmara ali, para a Assembleia Popular resolver o negócio, né? E desta forma, esses representantes populares escolheram o pretor local da Campânia, o próprio Caio Cláudio Glabro, como responsável por conduzir uma ação a fim de eliminar os revoltosos. Sendo assim, à frente de cerca de 3.000 soldados de guarnição, esse pretor, né, o Glabro, ele traçou um plano para sitiar os rebeldes em um forte no interior dessa região de Campânia, né, que seria um outeiro de subida extremamente penosa e estreita, o qual era cercado por rochedos. Essa vitória ela parecia certeira, tal como uma fera que encurrala sua presa em um canto. Porém, eis que o pretor e seus subordinados são na verdade encurralados pelos rebeldes, os quais haviam se precipitado, escondendo-se entre as escarpas. O resultado foi um verdadeiro massacre, com as forças rebeldes rechaçando o pequeno exército de guarnição, inclusive eliminando o próprio governador local, né, o pretor Glabro. É a partir deste momento que Roma começa a conhecer verdadeiramente o nome de Espartacus e seu exército de rebeldes. Então o que ocorria? Até aquele momento para o Senado aquilo era uma coisa ridícula, era uma simples revolta, um simples motim que podia ser, enfim, eliminado num piscar de olhos. Porém eles veem que o negócio era muito diferente, e Espartacus não era o tipo de indivíduo que eles podiam sair brincando assim do nada, né? Tanto que ele derrota aí o Glabro, que era um pretor, né? O pretor é equivalente a um governador, o sujeito ali tem poder ali sobre uma região e uma guarnição inteira ali de soldados, que era uma espécie de polícia local. Ele detona com esses indivíduos em uma escaramuça. Então olha que situação, você não está mais lidando com simplesmente um escravo fujão, você já está lidando com uma espécie de possível oponente, aí o negócio muda de conversa, então assusta um pouco. Já está vendo que, enfim, está envergonhando a oligarquia romana, que não consegue lidar com uma situação ridícula dessas. Porém, chegou numa situação em que eles tinham que se mover, né, para resolver o problema. E desta vez, percebendo, né, a possível ameaça à integridade dos cidadãos romanos, a própria Assembleia e o Senado, meio que participando em um esforço conjunto, convocam o comandante de tropas, né, o Públio Varínio, a fim de desbaratar as forças rebeldes. Públio, né, por sua vez, era um comandante mais experiente, porém um tanto agressivo e sedento por reconhecimento. Varínio, aí, como vários outros comandantes aí de baixo escalão em Roma, queriam ter reconhecimento e subirem aí a cargos burocráticos, até a própria Assembleia e ao Senado, quem sabe, né? E o primeiro enfrentamento, né, Varínio ele consegue abater um dos líderes dos rebeldes, chamado Fúlio, né? Esse com cerca de 1.000 revoltosos ali, mais ou menos, né? Então Varínio ele consegue até uma pequena vitória, eliminando alguns dos revoltosos, né? Após algum tempo ele consegue também findar com outro líder dos fugitivos, Cosino, né? E
tomado pelo orgulho e cobiça pelos louros da vitória, né, achando que conseguiria resolver a situação facilmente, Varinho e alguns de seus suboficiais organizaram uma arapuca para tentar aprisionar Espartacus. Né? Enquanto esse, ele havia se afastado por um tempo das linhas ao tomar banho em uma estância chamada Salinas, estância ali romana. Né? Porém, o ex-gladiador ele consegue escapar com grande destreza, né, dessa arapuca. Sendo assim, sendo alcançado por outros de seus pares, eles conseguem eliminar os combatentes romanos, assim fazendo com que Varinho fugisse humilhado. Né? Então eles conseguem derrotar ali Varinho, né? Tirando dele a possibilidade de qualquer reconhecimento e mostrando para Roma que, enfim, eles vieram para ficar, que não era bem simples assim a situação, que eles estavam enfrentando oponentes que estavam ali tentando alguma coisa. Então Roma já não conseguia lidar com isso de forma tão fácil, já se tornava uma espécie de inimigo de guerra a essa altura, né? E percebendo essa grande ameaça a qual estava expondo os fugitivos, o próprio Espartacus ele decide por rumar com suas forças para o norte da Península Itálica, na divisa com a cadeia dos Alpes, na região que hoje compreenderia ali o sul do território da Suíça. Né? A intenção do Espartacus era de que, ao chegar aos pés das montanhas, esse bando de fugitivos, né, de milhares de pessoas, se dividisse cada qual seguindo para sua terra natal, tais como Gália, Espanha, assim como Trácia e Grécia. Então aí, imagina, você tinha um plano perfeito, o final da história perfeito para um indivíduo heróico. Então ele pensava o seguinte: cheguei até aqui, vamos se dispersar tudo. Então quem é hispânico vai para Espanha, quem é gaulês vai para Gália, quem é grego, enfim, armênio vai para o extremo leste, quem é Trácio retorna para Trácia. Então cada um tinha ali o seu local para retornar. Porém, você tinha que perceber também que nesse meio tinha indivíduos descendentes, inclusive escravos, descendentes de outros escravos que eram de regiões as quais haviam sido tomadas há muito tempo e não tinham mais local para retornar, né? Já era inclusive uma província romana. Por exemplo, os cartagineses ou mesmo ali os celtas, que já não tinham mais nem local para retornar. Enfim, e porém a esta altura, muitos dos próprios envolvidos na rebelião sentiam um ódio por Roma tão maior quanto sua sede de retornar à terra-mãe. Muitos deles sequer possuíam para quem voltar, uma vez em que suas famílias haviam sido mortas ou escravizadas. Sendo assim, muitos dos revoltosos originais, inclusive, decidiram por conduzir seus bandos em pequenos saques ao norte da Península Itálica, pilhando pequenas vilas e libertando escravos, aumentando ainda mais o seu número. O próprio Espartacus já não conseguia mais conduzir os rumos da revolta, sendo ele próprio somente o símbolo dela mesma. Então chegou num ponto em que os indivíduos não tinham mais para onde voltar, já não tinham mais o que seguir, vamos dizer assim, um propósito. O negócio deles era simplesmente ir saqueando, tomando o que eles podiam, pilhar e viver da bonança disso. Enfim, vamos continuar guerreando contra Roma. Até quando não se sabe, mas vamos continuar. Então, eles não tinham mais um propósito certo, já estavam completamente desenfreados. Espartacus não conseguia controlar esse bandão de gente. Quem nesse momento aproveitou, como não se sabe, né, mas nesse período, quem conseguiu aproveitar desses escravos para fugir do bandão, para desertar do bandão e ir para sua terra natal, conseguiu. Porém, os que continuaram ali, inclusive o próprio Espartacus, por ser o símbolo do negócio, tiveram que continuar pilhando com ele, de seguir aquele caminho ali incerto, né? E ao mesmo tempo, né, o Senado romano, envergonhado e humilhado publicamente por não conseguir lidar com uma simples revolta, uma coisa que para eles deveria ser algo ridículo de se lidar, mas se tornou algo de proporção muito maior, optou por tomar medidas mais enérgicas. E tratando da revolta como um assunto de guerra, o próprio Senado ordenou que seus dois cônsules, né, seus representantes máximos, Lúcio Gélio Publicola e Lentulus, combatessem a Espartacus, né, como se esse fosse um inimigo de guerra. Então o assunto já era guerra direta. E Publicola ele tentou findar, né, no caso, com o problema rapidamente, encaminhando uma grande soma de legionários romanos. Tinha como tática atacar de surpresa os vários grupos de revoltosos ali que pilhavam o norte da península. Porém, quase sempre, né, dessa sede aí de vitória, ele acabava sendo derrotado, mostrando-se assim ineficiente em sua campanha. Já Lentulus, muito mais estrategista,
optou por buscar enfrentamento às tropas de Espartacos em meio ao vale do rio Po. Porém, tanto Lentulus quanto o pretor local, Cássio, acabaram sendo encurralados e derrotados em batalha, tendo de fugir às pressas e humilhadamente. A esta altura, os exércitos de Espartaco somavam dezenas de milhares de revoltosos, tratando-se realmente de um exército inimigo a Roma. Então olha que situação vergonhosa que chegou o próprio Senado em si. Manda os seus 2 cônsules, que equivaleriam hoje a, generais máximos, indivíduos de máximo poder, né, representantes máximos da República Romana, para lidar com Espartacos. 2 generais máximos para lidar com ele. E ambos, eram ineficientes. Mostraram-se ali filhos de patrícios, indivíduos, como nós utilizamos esses termos hoje em dia, a patricinha, né? Então, naquele tempo seriam os patricinhos, sujeitos, vamos dizer assim, filhos de indivíduos ricos, enfim, mimados, indivíduos que não tinham capacidade para lidar com um problema tão latente ali, né? Uma revolta de tamanha proporção, e que acabaram sendo ali vergonhosamente derrotados, né? E o próprio Senado, enfim, os acharcalhou ali, os humilhou publicamente, os deram uma bronca neles pela ineficácia deles, né? Vocês não são de nada, vocês não valem nada, vocês são um bando de fracos, né? Não conseguem lidar com um revoltoso. Então a gente vai tomar as rédeas disso, né? Enfim, e tratando, né, da revolta como um assunto de guerra, enfim, eles deram vendo, né, que era um possível inimigo, né, justamente de Roma, um exército inimigo direto, o Senado afastou seus 2 cônsules das tarefas que diziam respeito às guerras. Então deixaram, só cuidem da parte administrativa ali, da parte simbólica, religiosa, e a gente vai cuidar desse assunto, vamos tomar para nós as rédeas disso. Sendo assim, né, o Senado buscou entre os seus oligarcas um nome que estivesse disposto a comandar as legiões romanas na árdua tarefa de derrotar os rebeldes. Enfim, um indivíduo ali com alguma vontade de querer ascender publicamente ali, né, que quisesse se tornar um cônsul, um sujeito poderoso, o Senado ia dar todo o apoio para ele para lidar com esse inimigo. E eis que surge um dos mais imponentes nomes do período, Marco Licínio Crasso, um político e comandante de legião. Ele era respeitado em toda Roma por seus feitos e prestígio. O Crasso era um sujeito que o papo era completamente diferente. Esse era um guerreiro mesmo, ele não era só um político, ele era guerreiro. Conhecido por ser um brilhante estratego e guerreiro impecável e disciplinado, era a escolha perfeita para a importante tarefa. E há de se ressaltar que o próprio Crasso, né, ele estava ansioso para isso, uma vez em que ele sonhava com uma maior ascensão em meio à política romana. Crasso viu nessa campanha a oportunidade a qual lhe batia a porta. Então Crasso ele era aquele sujeito que esperava justamente vamos dizer assim, essa oportunidade de ouro, né, para mostrar que ele era, vamos dizer assim, o campeão de Roma, vamos dizer assim, o sujeito que poderia alcançar o cargo de cônsul, né, o grande representante de Roma, né, um dos chefes máximos de Roma. Então a vontade dele era justamente essa. Ele queria uma oportunidade como essa e ele viu ali a chance dele de combater o inimigo à altura, né, já sendo um guerreiro experiente, né. E ao aceitar essa missão, né, o comandante romano ele levou seu numeroso e habilidoso exército para acampar na região de România, em uma estratégia para confrontar o inimigo rebelde quando este descesse as montanhas para pilhar as vilas próximas, né, os pilhadores. E como garantia para forçar esses rebeldes a descerem as montanhas ali dos Alpes, ele ordenou que um de seus tenentes, Múmio, envolvesse o inimigo em uma escaramuça pela retaguarda, com 2 destacamentos romanos. Isso seria muito fácil, né? Você trazer o sujeito, forçar algum tipo de escaramuça, um tipo de engodo, para que Espartacus descesse ali com as forças dele e fosse aniquilado por Crasso. Porém, o negócio não funcionou muito bem, né? O que acontece é que Múmio ele era jovem e inexperiente. Sendo mesmo tenente, ele era um crianção, um sujeito que não tinha muita capacidade para combater, era completamente inexperiente. E vendo a oportunidade gloriosa de enfrentar, né, Espartacus de frente, conquistando prestígio por uma possível vitória,
o Múmio ele optou por combater os revoltosos cara a cara. Ele quis dar uma de herói e combater frente a frente os rebeldes. O resultado foi que o experiente Spartacus e seus pares, em uma rápida manobra, aniquilaram os soldados de Múmio, o derrotando e fazendo com que o mesmo fugisse em desespero. Ao tomar conhecimento de tamanha humilhação e perda gratuita de soldados, perda dispendiosa, Crasso convocou o tenente derrotado juntamente com outros que haviam fugido do combate. E agora vem uma parte bizarra, vamos dizer assim, Para servir de exemplo sobre a disciplina em combate para nunca fugirem de seu inimigo, Crasso ordenou que os derrotados cometessem dizimação. As pessoas perguntam o que é uma dizimação? Dizimação é uma espécie de punição severa e implacável, aplicada em Roma, na qual os próprios acovardados deveriam sortear entre eles integrantes de seu grupo para servir como bodes expiatórios, isto é, para que estes fossem assassinados por seus próprios companheiros, normalmente a socos, pauladas e golpes de garrote. Pesado o negócio, então eu senti o único do grupo ia ter que pagar por todos, os outros iam matar aquele lá do grupo, matar o seu próprio amigo pelo ato de covardia. E por esse severo castigo, Crasso lhe ganha a fama no período de ser um dos mais cruéis comandantes romanos. Graças a este horror por parte dos soldados da legião, as tropas de Crasso trataram de obedecer à disciplina das ordens a rigor total. Então Crasso, muito diferente de outros generais romanos, ele não era o sujeito, vamos dizer assim, oligarca. Ele não era aquele sujeito, vamos dizer assim, das riquezas, aquele sujeito patrício, aquele sujeito, enfim, ali, vamos dizer assim, como a gente pode usar uma palavra, enfim, aquela pessoa de riqueza. Ele não era um sujeito daquele meio extravagante, ele não era assim, ele era um guerreiro, era um soldado. Então ele tratava de forma implacável os seus subordinados. Então o negócio é o seguinte: fez coisa errada, vai pagar, vai sofrer na minha mão. Então ele era temido pela sua própria, temido e respeitado ali pela sua própria legião, pelos seus comandados. Então ele consegue assim obter ali um exército bem disciplinado, através do seu tratamento, justamente. E dessa forma, Crasso iniciou uma verdadeira perseguição a Espartacus e seu exército de fugitivos, minando suas possibilidades de fuga, o que incluía o bloqueio de portos, a fortificação de guarnições de vilas e mesmo o bloqueio de possíveis rotas para obtenção de provisões. Tais manobras forçaram os rebeldes a se refugiarem na conhecida península de Régios, onde Crasso havia calculado para um possível combate vantajoso. Ali o exímio comandante romano construiu uma espécie de muralha de pedras, impedindo que Espartacus e seus pares conseguissem alcançar qualquer tipo de provisão, incluindo água. Isso acabaria por miná-los, os forçando a uma possível rendição. De forma desesperada, tentando uma forma de escapar do cerco, Espartacus e seus líderes ali mais próximos conseguem fazer um monte de terra em um dos cantos da muralha, conseguindo assim passar por ela ali com cerca de 1/3 de seu já debilitado exército, conseguindo assim abrir uma brecha por entre a fortificação, retirando assim os que ainda estavam vivos. Então, vamos dizer assim, que nesse ponto a Espartacus passa pelo fio da meada, porque o que ocorre? Ele fica encurralado no meio dessa região ali que era meio acidentada. Você tem ali uma muralha artificial ali, construída pelos próprios romanos para impedir que ele conseguisse escapar ali, para impedir qualquer tipo de escape. Ele estava preso ali naquele lugar por alguma, vamos dizer assim, por algum intermédio ali, por algum lapso ali de estratégia. Ele consegue ver essa questão ali de construir um monte de terra em um dos cantos e na calada da noite conseguir essa fuga impressionante, E, enfim, é um dos últimos atos, vamos dizer assim, incríveis de Espartacus, o qual ele consegue livrar a cabeça daquele povão ali de cair na mão dos romanos novamente. Enfim, nesse momento, Espartacus já começa a observar: cara, a situação vai ficar feia, eu posso perder essa batalha. Ele já pensava dessa forma: eu vou acabar perdendo isso,
Porque o que acontece? Eles têm uma força muito mais qualificada do que a minha, muito mais preparada, indivíduos mais capacitados e com maiores provisões. Eu sou um louco desesperado fugindo. Então voltava à cabeça do Spartacus recorrentemente a ideia de fugir, de seguir para os Alpes e migrar para trás e fugir dali. Sempre passava isso pela cabeça dele, mas ao mesmo tempo passava pela cabeça dele que ele não tinha quase um rumo para voltar, e que ele tinha que cuidar daqueles malucos ali que queriam continuar lutando a torto e direito, que era talvez então ali as únicas pessoas com as quais ele ainda podia contar. Então ficava numa situação ali meio que psicologicamente complicada, né? Eu fujo para sei lá onde, ou eu continuo e, enfim, meu destino é incerto. Então a situação era bem tensa nesse ponto, né? E tal derrota ali, tal fuga, né, assustava a Crasso, receando que os revoltosos pudessem mirar a cidade de Roma. Então nessa altura Crasso já pensava, putz, se esses indivíduos chegarem nas portas de Roma, é muito simples o que vai acontecer. Roma pode sofrer uma pilhagem, um saque direto no seu próprio coração. Então eu não posso deixar isso acontecer, senão eu vou me tornar aqui o culpado por isso, né? Então olha que situação. Porém, Crasso ele se aliviou, né, ao descobrir por espiões de que no desespero da fuga de Régios, né, o símbolo dos rebeldes voltava a cogitar a possibilidade de deixar de uma vez por todas a Península Itália, como acabamos de mencionar. Atitude esta que foi recebida por um motim de seus próprios pares, cujo muitos optaram por continuar sua investida buscando acampar na região de Lucânia, um local o qual se tornara mais a parte de sua própria ruína, né? Crasso lhe conseguiu em um cerco eliminar alguns dos líderes revoltosos, porém não conseguiu aprisionar boa parte dos escravos fugitivos, uma vez em que o próprio Spartacus resolveu intervir, garantindo um flanco para o resgate dos quais haviam sido atacados. Então olha que situação. Se tem lá, para isso foi, digamos, vamos dizer assim, uma vantagem para Crasso, né, no momento que ele precisava, e foi desespero para Spartacus justamente pela questão de que ele podia fugir, sair dali. Enquanto isso, se preocupava com seus pares ali, com seus indivíduos, os outros fugitivos, que lhe deram as costas, fizeram motim e ainda foram para Lucânia ainda para tentar mais um saque, mais uma loucura dentro do coração de Roma. E, enfim, eles são derrotados. Spartacus tem que ir lá salvar eles para tirar eles de lá. Então olha que situação. Para Crasso a situação já estava mudando, já estava ficando melhor. Então ele estava ao mesmo tempo, vamos dizer, engendrando uma forma de derrotar ele, como também se preocupava com a questão de Spartacus chegar a Roma. Então, vamos dizer assim, que Crasso ele temia isso. E receando justamente não poder combater Spartacus, não conseguir derrotar ele, Crasso acabou por escrever ao Senado solicitando o apoio do habilidoso general Lúculo, o qual combatia ao norte da península do Egeu, assim como de um dos principais líderes do Senado, Pompeu, um rico comandante de legião, porém um desprezível e arrogante político. Pompeu era o tipo de indivíduo que ninguém queria olhar na frente, era o arrogante, era o sujeito, vamos dizer assim, ali insuportável, era aquela pessoa que, digamos, se achava, digamos, no alto pedestal do mundo. Esse era Pompeu, era o cara mais poderoso do Senado, por sinal, ainda para pior da situação. Enfim, ele acaba tendo que pedir ajuda para Pompeu. Decisão essa da qual Crasso muito se arrependeria, né? E tomado ali pelo sentimento de temor ao acabar perdendo sua oportunidade perante os seus colegiados, né, Crasso começou a se esforçar tanto quanto podia, a fim de derrotar os rebeldes antes que os outros comandantes chegassem à cena da batalha. Então ele tinha que vencer de qualquer jeito antes que o Pompeu chegasse lá, né? Sendo assim, de forma brilhante, Crasso engendrou um plano impressionante. Nomeou 2 destacamentos sob o comando de 2 de seus oficiais de baixo escalão, Quinto, um jovem e agressivo líder, assim como Escroia, que é diferente, né? Um habilidoso tesoureiro, porém eficiente coordenador. O ímpeto era de que ambos forçassem pequenos embates, fazendo com que os exércitos de Crasso, no caso de Spartacus, né, fazendo com que os exércitos de Spartacus se afastassem para as montanhas de Petélia, local aparentemente desvantajoso para os romanos.
Ali as forças de Espartacus rechaçaram os 2 destacamentos, inclusive ferindo o tesoureiro, fazendo com que Quinto retrocedesse com suas tropas. Até aí você pensa, pô, foi uma derrota de Crasso. Imagina, perdeu a batalha. Parecia ser uma vitória certa para os exércitos rebeldes. Porém, era justamente o que Crasso precisava para preparar seu verdadeiro ataque. A aparente vitória em Petélia, ela fez com que os pares de Espartacus se enchessem de orgulho e arrogância, achando que podiam assim combater as forças de Crasso diretamente, aparentando este ser um inimigo quase desfalecido em forças. Então, olha que situação desesperante. No caso dos Espartacus, era o sujeito que ele tinha feito aquele motim em Batiatos, derrubou Batiatos, fugiu de Capua com esse povo todo, tinha toda a chance de ele conseguir ser livre, libertar esse povo, mas por causa deles próprios, desse próprio povo que ele libertou, acabou sendo a ruína dele. Uma situação bem complicada. O próprio povo que ele libertou começou a se tornar a ruína dele. Porém, era justamente isso que Crasso mais queria, pressentindo que os amotinados tentariam lutar de qualquer forma para a retomada de Lucânia. Lucânia, que era uma espécie de uma região ali que possuía água, vamos dizer assim, pequenas correntes de rios ali, locais para refúgio. Então era um local que eles queriam de qualquer jeito. Sendo assim, aguardou-os pacientemente para uma verdadeira escaramuça. A esta altura, Espartacus já não mais controlava os sedentos rebeldes, sentindo que aquela seria uma batalha decisiva. Sendo assim, em meados de 71 a.C., uma violenta e sangrenta batalha na região da Lucânia se desenrolou. Inicialmente, Espartacus e seus guerreiros viram-se em uma súbita vantagem, acreditando que Crasso poderia vir a ser um inimigo combatido, até porque ele, enfim, estava combatendo o que ele tinha, né? Então parecia ser um combate par. Porém, com o passar de poucas horas, a situação complicou, porque o Crasso acabou por receber os esforços vindos da Espanha por parte do comandante Pompeu. Então Pompeu foi lá, designou uma parte sendo um senador, né, designou uma parte dos comandantes lá da Espanha para virem dar apoio ali para Crasso no combate. E os reforços vinham aos montes, fazendo justamente a legião romana aparentemente dobrar o seu tamanho. Então o negócio ficou completamente desproporcional. Neste momento, o símbolo dos rebeldes viu-se obrigado a lançar mão de todos os seus recursos, partindo para o combate decisivo. Então não tinha jeito, tinha que... enfim, não tinha mais o que fazer, vamos por tudo ou nada. E de forma audaz, o guerreiro, no caso Espartacus, lançou-se contra os oficiais romanos em busca do próprio Crasso, né, a fim de lhe arrancar a cabeça. Porém, após derrubar cerca de 4 centuriões, ele se viu cercado por vários soldados romanos, enquanto muitos de seus pares eram derrotados ou fugiam em desespero. Era o fim do grande Trácio. Então Espartacus acabou sendo ali, enfim, destroçado ali pelos soldados romanos. E no caso os relatos, né, eles contam ali que o corpo de Espartacus ele jamais foi encontrado, mas encontraram ali o cadáver do Espartacus. Se Crasso se esforçou ou não para encontrá-lo, né, pouco se sabe a respeito disso. O fato curioso e mais engraçado de tudo é que o reconhecimento pela vitória contra os escravos rebeldes da dita Guerra Servil foi para Pompeu, ao invés de Crasso, sendo este retratado como um comandante que tomou as rédeas da batalha e aprisionou os últimos fugitivos. Olha que situação. Crasso ele não teve tamanha honra, ele não teve a honra de ter vencido o combate, porém recebeu seu tão sonhado reconhecimento do Senado, tornando-se um de seus principais políticos, né? Viria inclusive até ser cônsul futuramente. Quanto aos fugitivos sobreviventes, cerca de 6.000, né, que eles conseguiram aprisionar, enfim, foi o destino mais cruel de todos, né, que ficaram à mercê de decisão da lei romana, a qual sentenciou-os à crucificação geral. Então foi bizarro, cerca de 6.000 escravos foram crucificados na Via Áquia, né, entre Roma e Capua. Foi uma cena horrenda. Enfim, é certo que na grande batalha de Lucânia, 3 personagens ficariam em destaque, sendo que estes viriam a ser os responsáveis pela formação do que viria a ser o futuro primeiro triunvirato. O disciplinado e estrategista Crasso, o político extravagante Pompeu
e o jovem oficial e futuro general romano qual combateu na Batalha de Lucânia, Caio Júlio César. Então, para o pessoal ter uma ideia da situação, né, do destino dessa batalha, Spartacus ele tinha tudo, digamos, para conseguir libertar esses escravos e, enfim, eles conseguirem ir para a terra natal deles. Mas foi justamente esse orgulho dos escravos, vamos dizer, esse ódio desenfreado, sem, digamos, um ordenamento maior, sem um objetivo maior, que os fez retornar para Roma, para a casa do inimigo, para debaixo das asas do inimigo, continuar ali o confrontando. Por um lado isso foi de certa forma heróico, por outro lado muito burro também, algo muito, vamos dizer assim, ignorante de se fazer, né? Porque eles, digamos, enfim, se escolheram ali o caminho da derrota mesmo contra os romanos, né? Porque os romanos não parariam, né, de combatê-los ali, de enfrentá-los. Os romanos não parariam de forma nenhuma. E enfim, né, desse combate, né, os escravos foram mortos, foram sentenciados, né, à execução, no caso, né, e no caso, os comandantes, né, os que participaram dessa batalha, obviamente receberam muitas gratificações justamente pela sua participação, né. Crasso ele conseguiu se tornar futuramente um cônsul, né, conseguiu alcançar grande prestígio. Pompeu conseguiu mais poder do que ele já tinha por ser o principal senador, né? Se tornou o bambambam de Roma, né, na parte financeira. E Júlio César, que digamos era um oficial, digamos ali de baixo escalão, que havia combatido ali em Lucânia, né, sendo um dos oficiais ali por parte da Espanha, foi promovido a general, né? Ele recebeu ali vamos dizer assim, o cargo de general, né? E começou a ter participação maior na vida política romana, um sujeito que era jovem ali e obstinado. Então esses três justamente vão formar futuramente, né, uma ocasião futura, o que vai ser aí o triunvirato romano, né, o primeiro triunvirato de grandes comandantes, né, justamente acima do próprio poder do Senado, que já se concentrava basicamente nas mãos de Pompeu. Então você vê que situação essa revolta ela levou. Inclusive os próprios escravos romanos eles tiveram certa participação, digamos, involuntária, né, no que viriam ser os rumos futuros de Roma, né? Inclusive eles meio que, digamos, essa revolta deles ali garantiu a ascensão de indivíduos que mudariam aí o cenário romano, né? Coisa impressionante. Mas para vocês verem, né, esse episódio foi justamente para explicar um pouco, né, justamente do que vem a ser essa questão da escravidão romana, né, como que isso ocorria, como que eram tratados os escravos e por que ocorriam essas revoltas, né, principalmente essa principal, né, de Espartacus, pela questão ali dos maus tratos e pela questão justamente enfim, da ânsia pela liberdade, né, saírem daquela situação terrível. Mas, enfim, a escravidão romana ela não deixou de existir até o fim da própria Roma em si, né, e depois seria substituído por outro sistema que nós vamos conhecer futuramente, né, muito mais virtuoso e diferente do que era Roma, né. Mas, bom, é importante que as pessoas elas percebam esses detalhes, né, para que possamos dar continuidade aqui a respeito aí da história da cultura e das etnias, né, no qual no nosso próximo episódio nós falaremos aí justamente da ascensão do triunvirato, né, desses personagens aí de Crasso, né, que vai se tornar um mediador, né, um indivíduo que, enfim, como se tornou um burocrata, né, ele vai se tornar uma espécie de mediador, sujeito publicamente importante, um sujeito importante no meio público. Você vai ter o Pompeu, que é o sujeito rico, o sujeito que patrocina tudo e que ao mesmo tempo não é bem quisto pelas pessoas, mas que, enfim, ganha financeiramente com isso. E você tem o bronco da história, o sujeito mais combativo, mas ao mesmo tempo mais amado pela população, que é Júlio César, né, que é
ali um populista, né, digamos, né, e que ele vai ser aí figura muito importante, né, no caso do Triunvirato, uma das principais figuras aí, né, que vai ser importante aí na transição, né, da República para um outro sistema que nós falaremos futuramente, né. Mas desde já espero que tenham gostado aqui do nosso vídeo, né. Se puderem, deixem um like no nosso canal, né, no nosso vídeo, e nos vemos no nosso próximo encontro. Desde já, muito obrigado.